Tá? E falando de testes, por exemplo, vou falar o que a gente está levando em conta, a doutora Cláudia Arieira, uma das maiores dermatologistas do mundo, fez pra gente um teste e ela testou a Miloliquefaces, uma cepa específica, com o capim rosisiensis em cima do Pratylenchus brachyurus em 80 dias. E a gente conseguiu reduzir 61% a taxa de nematóide. 61%. A gente não consegue fazer isso em 80 dias com nenhuma outra tecnologia, a não ser que seja um agente químico pesadíssimo e grade. Para você manter o solo estabilizado, fazer isso com uma planta não tem como. Nematóide com grama de raiz despencou, fator de reprodução caiu de 9,7, caiu bastante. Então a gente sai do Pratylenchus brachyurus, por exemplo, e vai para as plantas no campo, por exemplo. Daqui a gente tem duas variedades, dois plantios, dois blocos com o de rosisiensis. Do meio para baixo não tem tratamento, do meio para cima tem tratamento. Essa é a resposta agronômica da planta de rosisiensis a uma inoculação de um agente. Aqui a gente tem a Miloliquefaces do lado de lá e aqui a gente tem Megatherium subtilis. Isso aqui a gente estava desenvolvendo uma curva de dose junto com a Embrapa. E aqui tem uma tecnologia da Embrapa, lado a lado com uma tecnologia nossa, a gente estava descobrindo quais eram as curvas de dose. E esse aqui é o resultado final do que seria essa curva de dose. Quando a gente testa a Mombaça, BRS Piatan, a gente tem Brisanta, tem Decumes e as duas faixas do meio são rosisiensis, com duas tecnologias distintas, a gente consegue ver que todos os materiais que a gente conhece hoje respondem quando você acerta o indivíduo para a função. Eu não vou pegar um pincher e colocar como cão de guarda. Ao mesmo tempo que se a casa tem quintal, cabe um cachorro grande. Se não cabe, você tem que colocar um cachorro pequeno. Então, o Mombaça usa uma variedade, uma estirpe, uma bactéria. O Piatan usa outra, o Brisanta usa outra, o rosisiensis usa outra, em doses e concentrações diferentes. Mas isso já é real, já é possível. Estamos falando de uma tecnologia que chegou agora e que vai se popularizar dentro dos próximos anos. Então a gente traz isso para as aplicações de altas produtividades, por exemplo. Essa é uma área no Cerrado Tocantinense, norte do Tocantins, uma área extremamente quente, extremamente argilosa, arenosa, com muito cascalho e com uma pluviosidade menor que 1.200 milímetros de chuva normalmente. Tá? Essa área tem um pouco mais de 1.100. Esse talhão específico tem 120 e poucos hectares. Ele tem uma área que tem milho integrado com capim, tem uma área que foi deixada de posil, foi usada gergelim na entre safra, e lá em cima, depois que a soja saiu, entrou capim, entrou o biogresso. É um capim tratado com um agente de nematicida. Tá? Então a gente tem lá em cima um agente nematicida sozinho, junto com o capim, aqui embaixo a gente tem milho integrado com braquiária e já o gergelim. Quando a gente começou a fazer os trabalhos e começou a analisar, essa área especificamente foi tratada porque é uma área que já tinha descido produtividade nos últimos 5 anos. Então, ela ia caindo 2, 3, 4 sacos, 2, 3, 4 sacos. Todo ano ela perdia a produtividade e a taxa de nematóide subindo. E a gente decidiu, pegamos as faixas, a faixa dele mais fértil e a faixa dele que ele estava com melhor produtividade, ele plantou uma safrinha de gergelim. O restante, ele utilizou, fez silagem com milho braquiário e do lado de lá ele fez o capim para poder fazer o controle nematóide. E o resultado é que depois que a gente deixou essa área de posil, ele fez feno dessa área, ele conseguiu tirar o dinheiro dele só fazendo feno basicamente, o investimento dessa área retornou para ele com feno, para o gado dele, que ele tem bastante gado, e ficou 105 dias sem chuva e mesmo assim a planta continuava viva, o que para nós não era normal. Uma planta de braquiária rosisiensis não aguenta o Cerrado Tocantinense sem chuva. Essa planta não pegou 200 milímetros. E ela continuava perfilhando, continuava ativa, continuava viva. Porque as bactérias que foram embarcadas nesse capim estavam ajudando essa planta a sobreviver. Existe uma simbiose entre esses dois materiais, ao qual a bactéria, quando sente que a planta está debilitada e começa a diminuir o fornecimento de alimento para ela, a bactéria começa a empurrar a planta. Ou acorda aí que nós não podemos morrer. E a bactéria começa a injetar auxinas, começa a injetar uma série de fito-hormônios direto na raiz, fazendo com que a raiz fortaleça a planta. Ou seja, a bactéria começa a ser uma auxiliadora da planta para que ela não morra. Então a gente começou a observar isso no campo fazendo essas avaliações. As plantas começaram a nascer um pouco mais e quando a gente chegou para avaliar, a palhada dele o protegeu a ponto de ele conseguir plantar 18 dias antes do que na área que não tinha palhada. E ele só plantou uma vez. A outra área caiu uma chuva tão forte, 400 milímetros, ele teve que plantar de novo porque lacrou o chão dele na área que não tinha palhada. Então protegeu de falta de chuva e de excesso de chuva. E no final das contas a gente contou aí 2 nós reprodutivos a mais, 12 vagens a mais. Essa área deu na ponta, na boca da colhedora, 9,4 sacos de diferença. Essa área da esquerda, da direita, ao qual a gente tem
o tratamento à área que estava em cima do capim em relação à área que não teve nenhum manejo, foi feito só a safrinha de gergelim em cima dela.